Fórmula do Sucesso, como vai? Estamos aqui para mais alguns encontros de geografia, desta vez trabalhando um tema muitíssimo interessante, climatologia. As questões relacionadas à atmosfera, relacionadas à meteorologia, elas têm tido uma abordagem bastante significativa no Exame Nacional do Ensino Médio. Você observa as provas passadas e vê que, recorrentemente, essas questões estão sendo tratadas aí. E também em outros vestibulares pelo Brasil afora. O tema clima é um tema que dá muito pano para manga. Haja vista o fato de que as questões climáticas, elas envolvem o cotidiano, elas envolvem muitas das atividades econômicas, como, por exemplo, a agricultura, que ainda é fortemente influenciada pelas questões climáticas, embora a tecnologia, as novas tecnologias, tenham desprendido, de certo modo, essa atividade em algumas circunstâncias, em algumas situações. Bem, quando nós falamos em clima, devemos lembrar sempre daquela diferença que existe entre essa abordagem climatológica e a abordagem meteorológica, que se refere a tempo. Você lembra da diferença entre clima e tempo? Recordando, o clima ele envolve uma série de condições que o tempo meteorológico apresenta e que são observadas por um período razoável, de pelo menos 2 ou 3 décadas. Considerando as condições meteorológicas convencionais de uma determinada região, se pode definir a partir daí qual é o seu clima. Por exemplo, um clima tropical, um clima temperado, um clima úmido, um clima seco. Em relação ao tempo, este, na realidade, representa o estado momentâneo da atmosfera sobre um determinado lugar, sobre uma determinada região. E isso num curto período. Esse período pode ser de algumas horas, pode ser de um dia, de alguns dias. Por exemplo, o tempo está chuvoso, tempo ensolarado, tempo frio, tempo quente. Então, são mudanças em pequena escala de tempo. Essas mudanças e essas transformações todas que ocorrem na atmosfera, elas se dão, sobretudo, mais próximo à superfície. E por falar por proximidade em relação à superfície, é importante lembrarmos que a atmosfera, que é esse sistema caótico formado aí, por alguns gases, é uma redoma, portanto, uma espécie de oceano preso ao nosso planeta pela força gravitacional. É complexa, e essa complexidade se verifica, sobretudo, na sua camada mais próxima ou mais interligada à superfície. Porque todas as transformações no tempo, todas as transformações meteorológicas acontecem justamente aí. Só que essa atmosfera, ela se estende por algumas centenas de quilômetros e vai apresentando transformações, características que estão ligadas à questão gravitacional, estão ligadas, por exemplo, também à lei dos gases, que você estuda em física. E se falando de atmosfera, e tratando-se em particular da questão das camadas, eu chamo a atenção para a existência dessas camadas e como elas são classificadas, como elas estão caracterizadas efetivamente em termos físicos. E aí, eu peço a você que observe uma primeira ilustração nossa. De olho. Bom, observamos então aqui uma distribuição da atmosfera com a sua tradicional divisão em camadas. Observe que a camada que está mais próxima à superfície da Terra, ela se estende em média até em torno dos 11 quilômetros de altitude. Vale salientar que essa altitude ela não é uniforme. Haja vista que você aprendeu que a Terra ela tem uma forma que não é exatamente circunferencial, ou seja, ela não é uma esfera perfeita. Ela apresenta, como você certamente recorda, um achatamento polar. Automaticamente, sabendo que a atmosfera é esse oceano de gases que forma uma redoma, em torno do nosso planeta, é presa à Terra e não se esvai por conta da gravidade, então a atmosfera assume a mesma forma da Terra. Então, esses 11 quilômetros, na realidade, variam para um pouco mais ou um pouco menos em relação aos limites dessa primeira camada denominada troposfera. Portanto, a troposfera
é a camada da Terra em que ocorrem os fenômenos meteorológicos, não é? A formação das nuvens, a ocorrência da chuva, do granizo, da neve. É a camada que delimita o espaço também da vida, ou seja, é a camada onde está a biosfera. Nesta camada, as temperaturas diminuem à medida que a altitude evolui. Essa altitude aí, não é? Em evolução, e o contraste com a temperatura pode ser percebida, por exemplo, na medida em que nós subimos, não é? Nos distanciamos do nível do mar, vamos para uma área planáltica ou montanhosa. As temperaturas nessas áreas de maior altitude são mais amenas e podem cair, não é? Em torno dos 11, 12 quilômetros a 50 graus negativos, ou até menos que isso. Vale salientar que em todas as camadas da atmosfera nós vamos ter determinados comportamentos entre temperatura e altitude. Bem, é nesta camada também, troposfera, onde nós vamos ter o tráfego aéreo convencional, ou seja, os voos em altitude significativa, os voos de cruzeiro, aquele mesmo em que você observa, por exemplo, o rastro de condensação, né, deixado justamente pelos motores das aeronaves, né, as turbinas bastante aquecidas vão com temperatura contrastante em relação às temperaturas em grande altitude. E aí fica aquele rastro, né, aquela nuvem artificial formada nesse rastro de condensação. Mas aí você vê nessa ilustração uma aeronave voando já na camada posterior, chamada de estratosfera. Algumas aeronaves têm motorização e aerodinâmica capaz de voar a esta altitude, mas não as convencionais, aquelas, né, aeronaves, por exemplo, para o transporte convencional de passageiros. Estas voam ainda dentro do limite da troposfera. A estratosfera, por falar nela, é uma camada que, em comparação com a troposfera, apresenta um ar mais rarefeito. Lembrando que os gases estão presentes principalmente na troposfera, e aí destacadamente para a nossa vida o oxigênio, por conta da própria força gravitacional. Como ela é maior, mais próxima à superfície da Terra, os gases, inclusive o oxigênio, está mais presente nesta camada. O ar rarefeito na estratosfera faz com que, obviamente, ela seja uma camada, apesar de ter uma espessura ou largura maior no aspecto da altitude, mas uma camada mais fina, com menor resistência oferecida ao ar. Por isso que as aeronaves, inclusive, que voam na estratosfera, desempenham maior velocidade devido à menor resistência do ar. Esta é uma camada que se destaca por sua porção superior. A porção superior da estratosfera é onde se localiza o que se denomina, né, a camada de ozônio. O ozônio, que é um gás, como você já estudou, já ouviu falar, que na estratosfera tem o papel de fazer uma espécie de filtro, não é, para a radiação solar, especialmente a chamada radiação ultravioleta, contendo principalmente os raios nocivos. E essa camada é uma camada que dá justamente aquele aspecto, aquela tonalidade de céu azul, que é uma coisa curiosa também. Depois da camada de ozônio, se você tivesse uma oportunidade de subir pela atmosfera numa espaçonave e ultrapassar a estratosfera, você repararia o céu não mais da cor azulada, ao qual nós estamos habituados aqui, o céu já passa a ter uma tonalidade escura, que é a tonalidade real. Na realidade, essa cor, em função que nós observamos, essa cor azulada, esse tom azulado, é em função justamente da propagação dos raios de tonalidade ou as cores azuis do espectro solar, aí justamente na parte superior da estratosfera. Nessa camada, a estratosfera, as temperaturas aumentam com a altitude, ou seja, nós temos um processo de inversão térmica na comparação entre troposfera e estratosfera. Ao final da estratosfera, as temperaturas voltam a cair com a altitude. Nós encontramos aí a mesosfera, é mais uma inversão térmica. Essas altitudes na mesosfera evoluem mais ou menos do limite superior da estratosfera, em torno de 50 quilômetros, até os 80 quilômetros. Essa camada, ela se caracteriza como a camada mais fria de toda a atmosfera.
As temperaturas médias mais baixas entre as camadas da atmosfera se verificam, portanto, na mesosfera, que é a camada também onde se pode perceber a ocorrência de um fenômeno que diz respeito justamente a uma espécie de defesa ou escudo natural do planeta. Essa camada é a camada onde vão se manifestar aí justamente os fenômenos, né, chamados de estrelas cadentes, que nada mais são do que colisões, né, com o ar atmosférico por parte dos fragmentos de asteroides ou até mesmo lixo espacial, né, que em atrito com o ar termina aí sendo desintegrado. Não é um processo que vocês aprendem em física como salto quântico, justamente o fato de que essa desintegração significa que ali o bólido, o objeto, né, ele está perdendo, liberando energia na forma de luz. Passada a mesosfera, mais uma inversão térmica que a gente vai perceber, né, com o aumento da temperatura justamente na camada aí denominada termosfera. Na termosfera, as temperaturas serão sempre crescentes, não é? Vale salientar que essa camada termosfera, ela também pode ser chamada de ionosfera, em função da presença dos íons. E é nela que nós vamos ter a propagação das ondas de rádio, daí a importância desta camada para as telecomunicações. É aí que nós vamos encontrar a órbita dos satélites. E é aí que, com frequência, nós vamos ter, não é, o destino final dos voos espaciais, com destino, sobretudo, a fazer, não é, certas intervenções, por exemplo, nas comunicações ou observações do planeta. Os satélites estão em órbita da Terra justamente em função de questões, né, de cálculos previamente feitos para que eles se mantenham, sejam em órbita desenvolvida em todo o nosso planeta, a determinada velocidade, o que vai os manter na atmosfera, sejam os satélites geoestacionários, né, que acompanham a Terra, mapeando certas áreas, portanto, do nosso planeta. Bem, uma outra ilustração da atmosfera traz aqui agora uma linha, não é? Aí essa linha verde que você está observando, sinuosa, destacando justamente aquelas inversões térmicas que eu falei há pouco. Ora, ao final ou nas partes superiores das 3 primeiras camadas da atmosfera, nós vamos encontrar justamente as faixas de inversão térmica, denominadas de pausas. Ao final da troposfera, a tropopausa. A temperatura da troposfera para a estratosfera, ela se inverte. Enquanto na troposfera essas temperaturas elas caem, elas diminuem, na estratosfera elas aumentam. O segmento aí, ele dá justamente a ideia de diminuição ou aumento médio da temperatura. Por exemplo, onde a linha está declinando para a esquerda, é o caso, por exemplo, da primeira camada aqui, a troposfera, isto significa ou é indicador de que as temperaturas diminuem com a altitude. Onde essa linha declina para a direita, como o caso da estratosfera, significa que as temperaturas aumentam com a evolução da altitude. E aí você percebe, por exemplo, menos 55 graus Celsius aqui, na tropopausa, e as temperaturas começam a se inverter, chegando aí a valores bem maiores, né, ao final da estratosfera. O que não significa que as temperaturas chegarão aos mesmos valores que temos na superfície, onde essas temperaturas, em média, são positivas. Ao final da estratosfera, mais uma camada de inversão térmica. Então, temos a estratopausa. Lá ao final da troposfera, tropopausa. A partir da estratopausa, já dentro da mesosfera, nós verificamos uma queda, mais uma vez, das temperaturas, semelhantemente ao que acontecia lá na troposfera. Só que, como já foi falado, essas temperaturas na mesosfera, elas são as menores, né, em média, de toda a atmosfera. Ao final da mesosfera, temos a mesopausa. Cuidado para não confundir com menopausa, né? Que aí é uma outra questão. A mesopausa é a camada a partir da qual as temperaturas serão sempre crescentes na camada posterior, mais externa da atmosfera, chamada de termosfera ou ionosfera. Vale salientar
ainda que se trabalha dentro de uma perspectiva em que, ao final da termosfera ou ionosfera, temos a parte exterior, não é, da atmosfera, que vai aí a partir dos 100 quilômetros, não é, perdão, dos 600 quilômetros de altitude em média. A ionosfera, portanto, ela tem aí uma média de altitude que evolui até os 600 quilômetros. Vale lembrar que é nas altitudes ionosféricas, não é, digamos assim, que nós temos um outro fenômeno também ocorrendo, que é o fenômeno das auroras, não é? Você já ouviu falar certamente bastante da chamada aurora boreal, mas existe também a aurora austral. Lembra? Os termos boreal e austral astronomicamente significam norte e sul, né? Então, as auroras, elas são fenômenos relacionados a descargas que ocorrem na superfície do Sol, à medida em que ele vai liberando uma grande quantidade de energia. E aí as cargas elétricas, né, que são liberadas do Sol e alcançam a atmosfera terrestre na ionosfera, essas cargas, né, esses elétrons, eles vão colidir, por exemplo, com átomos de oxigênio e nitrogênio, dando origem justamente ali, não é, aquelas manifestações de luz, né, a mais ou menos 150 quilômetros de altitude, que são chamadas de auroras. As auroras são perceptíveis, sobretudo, nas regiões polares. Por quê? À medida que esses elétrons eles colidem com a atmosfera, na camada ionosfera, essa redoma, não é, ou esse campo magnético conduz até as extremidades do planeta, portanto, esses elétrons, não é? E aí nós vamos ter, nessas regiões de altas latitudes, portanto, uma condição para a visualização do fenômeno das auroras. Vale lembrar também, não é, que justamente nos períodos de inverno, onde as noites, não é, elas vão se perpetuando, como a gente já aprendeu aqui, é possível ver as auroras com muito mais nitidez, com muito mais clareza, por conta, obviamente, da falta de luminosidade solar. Então, tanto na Antártida quanto na região ártica, não é possível se avistar. A vantagem para o hemisfério norte do planeta é que alguns países se estendem até as proximidades da região do Ártico ou têm, não é, parte de seus territórios dentro do Ártico. Ao passo que no hemisfério sul, o único continente que tem terras no Ártico, não é a Antártida. Então fica muito mais difícil nós termos aqui visualizações em outras regiões emersas do hemisfério sul do fenômeno da aurora austral. Ok? Bom, vamos prosseguir, né, com esse nosso primeiro encontro de climatologia. Chamo a atenção de você para uma outra ilustração. Aqui nós temos justamente algumas fotografias do fenômeno, né, da aurora boreal. Essas fotografias elas foram feitas na Noruega, não é? São fotografias realmente brilhantes, feitas com câmera de alta resolução, até porque é difícil fotografar, como é difícil filmar também o fenômeno das auroras, porque é um fenômeno extraordinário, diferenciado, não é? Então, é um fenômeno em que você precisa ter realmente uma condição profissional de equipamento e do técnico também para fazer fotografias, imagens desse fenômeno belíssimo. E aqui, nessa outra foto, nós temos aí um retrato, né, digamos assim, do fenômeno das estrelas cadentes. Esse fenômeno ele ocorreu há alguns anos, esse aqui tratado nessas imagens, né, no leste europeu. E foi uma chuva extraordinária de meteoros, você vê inclusive pela fotografia na parte superior da imagem, né, a grande quantidade de meteoritos que estão se chocando aí com a atmosfera, mais precisamente com a mesosfera, onde ocorre esse processo, não é, de liberação de energia e de luz. Vale lembrar, não é, que nós tivemos recentemente na Rússia, inclusive, em função de um processo de colisão de um fragmento de asteroide com a mesosfera, uma liberação de uma carga de energia tão grande a ponto, inclusive, de produzir em superfície efeitos como, por exemplo, vidraças, não é? Algumas construções, inclusive, chegaram a ruir por conta dessa grande carga de energia. E é um fenômeno perfeitamente possível, até porque existem registros na história do planeta de outras vezes isso ter acontecido, não é? E por que na Rússia? Bom, primeiro a gente tem que lembrar de uma coisa. É raro que isso aconteça, o que a gente veja acontecer, porque a maior parte aqueles fragmentos de asteroides que alcançam a superfície da Terra, ou que não foram completamente degradados, né, se chocarem com o oceano, que ocupa 3/4 da superfície da Terra.
Mas quando isso acontece no continente, a Rússia é o país mais suscetível. Por quê? Porque é aquele que apresenta a maior extensão. Então é o país que corre o maior risco, obviamente, de uma colisão, de um fragmento, de um asteroide, né, de um meteorito. Ok? Bom, nós vamos fechar aqui esse primeiro bloco da aula de climatologia e eu espero você para falarmos mais um pouquinho sobre esse meio caótico que é a atmosfera. Até o próximo encontro, fera, aqui no Fórmula do Sucesso.